principais desafios de todos os governos. Educação, segurança, transporte, saúde. Nosso país é muito grande e possui inúmeras riquezas. Extensas áreas de floresta, cerrados e campos, importantes reservas de minérios, grande número de rios e terras muito férteis para plantio. Mesmo com todas essas riquezas, não estamos livres dos famosos problemas sociais que acontecem em todas as regiões do país. Os problemas se destacam principalmente nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e várias outras. Isso é um fator muito influenciado também pelo rápido crescimento gerado pelo êxodo rural, onde as pessoas procuram nesses grandes centros urbanos melhores condições e qualidade de vida. Embora o Brasil tenha avançado na área social nos últimos anos, ainda persistem muitos problemas que afetam a vida dos brasileiros. A seguir, listaremos os principais problemas que afetam a vida de todos os governos. As primeiras horas do dia até o fim da noite, as cenas se repetem. Longos congestionamentos e um período do dia desperdiçado na ida e na volta para casa. Esse é o dia a dia de milhares de trabalhadores brasileiros. O acúmulo de veículos nas ruas, incluindo os carros, ônibus e motocicletas, geram estresses, prejuízos, acidentes e muita poluição. A má qualidade dos transportes públicos levam a população a optar pelo carro individual, que, no caso, ocupa muito espaço nas ruas. Os estragos também afetam o bolso do consumidor, já que os caminhões de entrega passam horas no trânsito gastando mais gasolina. Nesse caso, os empresários precisam aumentar as taxas dos produtos. A saúde também é afetada. Segundo pesquisas realizadas, ficar 2 horas por dia no trânsito equivale a fumar 2 cigarros, que a longo prazo pode acarretar muitas doenças. Uma possível solução da crise da mobilidade urbana seria o investimento em transportes públicos e o desestímulo do individual. Há também propostas do aumento de malha ferroviária. Atualmente, 75% dos transportes públicos são feitos por ônibus, o que é a primeira opção para o mundo e a última para o Brasil. São Paulo, por exemplo, possui apenas 65,3 quilômetros de linhas de metrô. Santiago, no Chile, com metade da população paulista, tem 83,2 quilômetros. Melhor que isso, temos Nova York, com 479 quilômetros de malha ferroviária. Entretanto, mais do que melhorar os serviços prestados e diminuir o preço das passagens, é preciso reorganizar os espaços da cidade, ampliando a mobilidade urbana. Agora falaremos sobre a segurança. Aposto que muitos de vocês já sofreram algumas consequências por conta da insegurança de hoje, como, por exemplo, roubos de celulares, que é um dos mais comuns. O mundo já não é o mesmo de antigamente. Se pararmos para comparar, conseguimos perceber que anos atrás as pessoas saíam bem mais e a qualquer hora do dia, mas atualmente o medo vem sendo maior. Pesquisas revelam que o Brasil foi o país que bateu o recorde no número de homicídios em 2012. É fundamental que haja debate sobre a suposta solução para a segurança pública. Nesse mesmo ano, mais de 55 mil pessoas morreram. Esses dados são do Mapa da Violência, que tem como base o Sistema de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A solução mais viável no momento são os chamados DPO, que significa Destacamento de Policiamento Ostensivo. Essa medida tem como objetivo proporcionar mais segurança aos municípios, moradores e pessoas que frequentam o local. O DPO é composto por 8 policiais que ficam de plantão durante o dia em cabines espalhadas pelo município. Ainda que todas as medidas sejam aplicadas, a segurança dos brasileiros continuará comprometida enquanto a temática da corrupção não estiver resolvida. Bom, pensando de uma maneira geral, não. Porque o grande problema que a gente tem, principalmente com saúde e com educação no nosso país, é que as verbas são destinadas para os municípios, enfim, para os estados, só que elas não chegam até lá. E aí é um problema de corrupção que a gente já bem conhece. Porém, a gente não pode generalizar tudo. Existem alguns lugares onde você ainda consegue ver um sistema de saúde funcional. Não é o caso, infelizmente, da capital, por exemplo, do Rio de Janeiro.
Brasil? Não. Por quê? Porque não tem investimento, então é horrível. Não tem. Por que não? Porque falta muita organização, falta de consideração com o povo, falta médico, falta salários, falta tudo. Que gera falta de segurança no Brasil, nossa, esse é um problema de estrutura, algo muito grande. Então, acho que o problema da segurança ele vai desde a questão da educação, do desemprego, e daí você tem processo de favelização, enfim, são coisas muito grandes para você querer pontuar um fator só. Acho que falta de oportunidades também, primeiramente falta de Deus também, né? Falta de oportunidades, de estudo, entendeu? Na sala de aula, educação, da parte dos pais também, educação religiosa. Precisa de mais transportes e também melhores veículos, estado dos veículos também, ar-condicionado, né? Vai chegando o verão aí, já está calor, nem chegou o verão, já está esse calor todo e vai fazer falta. Sim, tem que ter transporte de qualidade, quantidade para suprir a população, pouco transporte, que tem para muita gente para pegar. Com certeza necessita de mudanças e, bom, é difícil falar do Brasil todo, porque cada estado tem uma maneira de lidar com isso. Por exemplo, em Curitiba é completamente diferente daqui do Rio de Janeiro. Mas pensando no Rio de Janeiro, eu acho que um dos maiores problemas é que os grandes donos, né, das viações, das companhias de transporte, eles têm acordos com o governo e acabam exercendo monopólio sobre algumas regiões. Por exemplo, aqui em São Gonçalo a gente tem o monopólio da Coesa. Então, você quer ir para o Rio, você tem que pegar o ônibus da Coesa, entendeu? Então, se houvesse uma flexibilização em favor de maior benefício para a população, né, os preços das passagens com certeza diminuiriam. Então, haveria uma dinâmica maior do governo do estado com esses empresários, de maneira que o povo fosse maior beneficiado e não esses empresários, como na verdade costuma acontecer. Entendeu? Muito pouco. Por quê? Muito pouco. Porque eu tenho 2 filhos na escola pública. Tiveram meia paralisação por mais de 2 meses, 3 meses. Saindo com meio período. Em época de alfabetização, isso daí não é nada legal, entendeu? Então, é época de eleição, e isso está acontecendo aqui em São Gonçalo. Então, de verdade, a educação em São Gonçalo está uma porcaria. Porque não é interessante para o governo ter pessoas inteligentes para votar, para não votarem neles, né? Obrigada. Com certeza não. Sem dúvida não. Por quê? Porque faz parte do governo o processo que a gente chama de emburrecimento da sociedade. Então, cada vez mais, se as pessoas souberem menos, forem mais ignorantes, é muito mais interessante para que as camadas dominantes continuem a dominar como sempre dominaram. Então, com certeza o governo não tem nenhuma boa intenção em relação à educação. Haja vista essa proposta do Temer aí da medida provisória, entendeu? Então, de nenhum governo, principalmente se a gente estiver falando dos países latino-americanos, a ideia é de emburrecimento e não de emancipação do indivíduo. Infelizmente, a educação não está sendo valorizada como merecido. Professores, tanto de escolas públicas como de escolas privadas, recebem uma baixa remuneração. Outro fator evidente é a falta de investimento do governo nas escolas públicas, que pode, muitas das vezes, gerar um baixo rendimento escolar e baixa permanência dos alunos nas escolas. Todos esses problemas não significam que a nossa sociedade está perdida. Para que haja soluções, é necessário que exista valorização do trabalho dos professores, estímulos de negócios que geram impactos na educação e tempos pedagógicos mais respeitados e, com certeza, maior incentivo do governo. Por sua vez, o Brasil precisa assumir que deixou de lado por muito tempo a educação. Melhorar a educação do Brasil exigirá trabalho. É preciso encarar esses desafios de frente, sem ceder a atalhos, por mais sedutores que eles pareçam ser. O Estado garante que a saúde deve ser um direito de todos.
O fato é que acontecem desvios de verba para setores que os governantes acham interessantes para eles mesmos, fazendo com que o sistema de saúde brasileiro retroceda ao invés de prosseguir. As imagens que mais geram indignação na população são as que mostram imensas filas de pacientes todos os dias e as faltas de leitos, principalmente em unidades públicas. Os materiais para procedimentos, muitas vezes de rotina, não são acessíveis e médicos e enfermeiros estão em falta. Uma solução para a crise que acontece no setor de saúde é a criação das UPAs. Essa medida foi lançada pelo Ministério de Saúde com o objetivo de tentar resolver grande parte dos atendimentos de urgência e emergência. As UPAs contam com um procedimento básico para que, depois de avaliado, o paciente seja encaminhado até o hospital ou, se necessário, ficar em observação. Mas isso não irá reduzir as filas se as unidades de saúde não tiverem mais médicos e mais recursos. Contudo, para isso acontecer, será necessário, além de caça aos políticos corruptos, enviar verbas para os hospitais e investir em mais médicos. Em 2013, foi lançado o programa Mais Médicos. O programa pretendia levar 15 mil médicos para as áreas onde faltavam profissionais. Tal programa funciona na questão de aumentar a quantidade de médicos estrangeiros ou não, para cada 1.000 habitantes. Mas ainda é necessário o empenho do governo na questão de saúde. Em primeiro lugar, boa tarde a vocês. Obrigada por terem vindo à FFP. Meu nome é Isabel, sou professora do Departamento de Letras. E no que diz respeito a esses desafios da educação, para que ela seja de alto padrão, né, é uma coisa que daria um seminário, vários dias de discussão. Mas vamos tentar pensar um pouquinho. Primeiro a gente tem que pensar o que quer dizer alto padrão, tá? É alto padrão de infraestrutura, é alto padrão de formação de professor, é alto padrão de você ter material didático para todo mundo, de qualidade, mas não apenas no sentido, por exemplo, de um papel bacana para fazer um livro, mas um material didático que colabore para as crianças efetivamente construírem conhecimento, para elas usarem o que elas aprendem na escola, na sua vida de pessoa, de cidadão, né? Então, os desafios são muitos. Eu acho que um dos primeiros deles, né, tem a ver com a questão política mesmo. Os nossos governantes, que não entendem que eles são servidores públicos, como todos nós aqui, por exemplo, da UERJ, eles precisariam ter projetos que dessem essa oportunidade da escola pública ser uma escola de qualidade para todo mundo, né? Com profissionais valorizados, com espaços que muitas vezes não fossem, por exemplo, uma caixinha para guardar a criança durante o dia. Às vezes você vai numa escola não precisa ser pública, né? Pode ser uma escola particular também, você vê escolas que não têm uma infraestrutura para uma criança que vai ficar lá 4, 5 horas, né? As questões, vamos dizer, de política de educação, elas são complicadas. O que se pode trabalhar dentro de uma determinada sala de aula, a partir do currículo, né, que é proposto uma determinada disciplina. Hoje em dia a gente fala tanto em diversidade, vocês vão falar de direitos humanos, mas até que ponto a gente vive isso e constrói isso dentro da sala de aula? Porque também não é só uma questão política, é uma questão política de quem está na sala de aula e da própria instituição. Não adianta, por exemplo, fazer um projeto, né, para falar de direitos humanos, para falar de ecologia, e é só aquele projetinho para mostrar na escola, às vezes, para o pai e para a mãe. Quando, na verdade, a criança ela não é educada para, de verdade, cuidar do cãozinho dela em casa, ou da plantinha que ela tem. Porque se você vai ser uma pessoa que trabalha, por exemplo, pela ecologia, você não pode fazer isso esporadicamente no projeto da escola. Isso tem que ser incorporado à sua vida. Então, quando vocês me perguntaram sobre educação de alto padrão, eu penso na educação de valores, que vai construir a gente para a gente fazer a diferença na vida das pessoas com quem nós estamos, pelo respeito, né? Pela honestidade, pela ética e, obviamente, por saber os conteúdos que vão colaborar para que a gente tenha uma participação bacana na sociedade. Bom, as leis que tratam desse assunto de direitos humanos são importantes,
Mas quando você tiver uma sociedade que não respeita o ser humano em si, você vai ter que sempre formular novas leis, você sempre terá pessoas quebrando essas leis. Na verdade, isso é mais uma concepção do que simplesmente uma lei. Se a sociedade não perceber que respeitando o outro humano, outra pessoa, o próximo, se ela não perceber isso, você vai ter um monte de lei e um monte de pessoa quebrando essa lei. E a educação ajuda muito nisso, as pessoas saberem que são iguais. Transporte, segurança pública, saúde e educação são áreas onde as pessoas colocam mais esperança e a vontade de que o governo melhore as situações e a qualidade de vida da sociedade. É preciso também fazer todo o possível ao nosso alcance para reverter essas situações, pois se todos nós nos unirmos, podemos melhorar as coisas.